Ó, gente. Entrei na igreja. Vou ver se eu pego aqui o GIF, né? Vamos ter duas telas laterais. Aquelas duas telas laterais foram pintadas pelo francês Alexandre Pierre. Isso, as telas são usadas como cores. A tinta é a tinta vegetal, o líquido vermelho, usado na água, usado na produção de vinho. Então a tela vai ser muito interessante também, eu vou explicar depois que eu vou ter são duas cadeiras laterais, 8 de cada lado. Naquelas cadeiras, assentam as pessoas mais importantes da Ordem dos Dias de São Francisco e Tancredo Neves para ocupar uma delas. As telas são esculpidas em uma peça só, são 4 cadeiras esculpidas juntas, esculpidas no jacarandá baiano. Ao total são 16 cadeiras, 8 de cada lado. Depois vocês vão observar, os pés, que as cadeiras são esculpidas juntas. Cada altar desse daqui gastou 9 anos para ser esculpido. Só os 6 altares laterais demorou 54 anos para fazer. Uma igreja naquela época, para concluir toda pronta, era de 70 a 100 anos que demorava para fazer uma igreja. A respeito das paredes da igreja, que eu tinha falado para vocês, né? Então observa as janelas, a mesma espessura que tem para este lado e tem para o outro lado. Interessante também dentro da igreja, pessoal, o teto da igreja. O teto dessa igreja, ele representa muito uma barca virada ao contrário. Tem aquelas grades do volta do teto que eles cortaram, olhando aqui de baixo para cima, parece ser estreito. Mas não é uma passarela que tem em volta de todo o teto da igreja, 1,5 metro de espessura. Na época subia lá para cima o escravo, para acender as candeias, que não existia porcelana. Então cada terreno daquele ficava uma candeia, dá para uma pessoa andar em volta do teto. Esses lustres nós temos a parte de trás. Esse é o cristão da Boêmia, que é um cristão mais comum, encontrado em todas as igrejas. Eles eram velas, depois adaptados para porcelana. A imagem mais antiga que nós temos dentro dessa igreja aqui, fica nesse primeiro altar, do lado esquerdo, de preto. Tem a Santa Clara, a outra, imagem de São Francisco de Assis. A imagem era 1741, a igreja 1774. O altar do meio, esses dois santos de preto, São Lúcio e Santa Bona. São Lúcio e Santa Bona são os protetores dos bens casados. Aqueles são felizes no casamento. Santos italianos, cabelos naturais, mulheres fazem uma promessa e doam para a igreja, a fim de alcançar as graças. Isso era muito comum naquela época. No mesmo altar que São Lúcio e Santa Bona, São Gonçalo do Amarante, do lado direito, e da esquerda São João Evangelista, uma obra do Aleijadinho. Todos os dois foram esculpidos pelo Aleijadinho. Tá? A do meio é Santa Rita de Castro, mas não é obra do Aleijadinho. O último altar, aquele que está sentado, Papa Inocêncio III. Ajoelhado de preto, São Francisco de Assis. Vocês podem notar que São Francisco de Assis, ele está com uma carta na mão ali. Está pedindo o Papa para fundar a Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Agora vamos passar pelo lado direito. Primeiro altar, é o altar de São Luís de França, São Luís IX. Lutou a favor dos católicos, das cruzadas, foi canonizado. Este do meio é São Pedro de Ocântara. São Pedro de Ocântara, padroeiro de Petrópolis. E o interessante também que nós temos dentro dessa igreja, dificilmente vocês vão ver uma imagem igual a essa, tá? É nesse último altar. Nós temos em cima o altar de amor divino, São Francisco de Assis, sonhando que recebeu os 5 chaves. Agora é interessante nesse altar, tá pessoal? Eu vou explicar, depois vocês vão chegar de perto para observar. Aquela imagem que nós temos na parte de baixo. Aquela imagem, ela é a imagem de Cristo morto, uma imagem esculpida num tronco só de madeira. Ela é esculpida em cedro policromado, que significa madeira pintada. A imagem, pessoal, ela é a naturalmente do corpo humano. Vocês vão chegar de perto da imagem, vão observar as unhas, os músculos, os pés, o corte que tem no peito. Parece mesmo um corpo humano essa imagem. Veio de Portugal para cá, veio para cá em 1812, foi esculpido em 1805. Esculpido por Antônio Augusto Estrela Filho, em português. É uma das imagens mais perfeitas da região. Então vamos chegar de perto da imagem, para vocês observar a imagem.